Hoje nós vamos falar a respeito da força, da ação de presença de um santo no local. E vamos ver como é importante nós sempre pedirmos ao Padre Pio para estar conosco, a nossa família, etc. A história que eu vou contar hoje foi publicada no site da Regina Fidei. Eu queria compartilhar com vocês e fazer alguns comentários. Quem já viajou pelo interior da Itália, mesmo no interior de Portugal, às vezes a gente encontra aquelas aldeiazinhas, né, que não foram esquecidas pela história, porque cada uma delas tem histórias absolutamente fantásticas, mas às vezes foram esquecidas no tempo, né? A cidade ficou pequenininha, a população não cresceu, etc. E a gente vê que se passar mais 100 anos vai continuar daquele jeito, né? Em princípio. Nós vamos ver o que aconteceu quando Padre Pio chegou em São Giovanni Rotondo. São Giovanni Rotondo era exatamente uma cidadezinha dessas que vocês que já viajaram, conheceram ou passaram de carro, né? Então, vamos compartilhar essa matéria. Salvaria, queridos irmãos, a grande família Regina Fidei espalhada pelo mundo inteiro. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Como a vida de um santo transformou um pequeno povoado italiano em destino de milhões de peregrinos. Isso está lá no nosso site. Padre Pio e o vilarejo que se tornou um ícone mundial da fé. O artigo diz o seguinte: San Giovanni Rotondo, uma pequena vila no coração do Gargano, Itália, foi por séculos um local isolado e desconhecido. Ainda hoje, agora não, por causa do Padre Pio tem muito mais movimentação e tudo mais, mas ainda hoje dá para a gente sentir como era isolado. Tem fotos de São Giovanni Rotondo onde só aparece o convento e o resto são campos enormes, etc. e tal, né? Mas quando a gente está indo para São Giovanni Rotondo, a gente já percebe que era assim. A gente tem a sensação de dizer, meu Deus, mas eu estou vindo aqui para o fim do mundo, né? É mais ou menos assim. Bom, mas tudo mudou em 1918, quando o Padre Pio de Pietrelcina, um humilde frade capuchinho, recebeu os estigmas, marcas da crucificação de Cristo em seu corpo. O que começou como um fenômeno espiritual restrito à sua comunidade religiosa, logo se tornou uma notícia mundial, alterando para sempre o destino daquele vilarejo. Tentativa de guardar segredo. A princípio, os próprios confrades do Padre Pio fizeram de tudo para manter o ocorrido em segredo. A intenção era evitar que a notoriedade interferisse na tranquilidade do convento e na rotina dos frades. Relatórios médicos sobre os estigmas foram guardados às 7 chaves e uma rígida ordem de silêncio foi imposta pelos superiores. Ou seja, já estavam fazendo várias averiguações, médicos olhando como é que eram os estigmas, etc. e tal, sobretudo chegando à conclusão de que aquilo ali era de ordem sobrenatural, porque não é possível alguém sangrar tanto pelas mãos, pelos pés, pelo lado direito, esquerdo, e essas feridas não cicatrizavam. Enquanto que outras feridas que o Padre Pio adquirisse por causa de uma cirurgia, alguma coisa, aquilo cicatrizava muito mais rápido que as outras, do que para os outros. Mas os estigmas não, o que mostra o lado sobrenatural dos estigmas. Agora, isso tudo era escondido até pelo próprio Padre Pio. O próprio Padre Pio queria que se mantivesse essa discrição, porque ele não se sentia digno dos estigmas. Ele se sentia envergonhado por não merecer os estigmas, né? Bom, contudo, o silêncio não durou muito. Em 1919, a notícia dos estigmas chegou à imprensa, com o jornal Il Mattino di Nápoles sendo o primeiro a relatar o caso. Em pouco tempo, multidões começaram a se dirigir a San Giovanni Rotondo. Multidões. Para quem já foi lá sabe o que é chegar em São Giovanni Rotondo, né? Enfrentando viagens longas e difíceis para testemunhar o que consideravam um milagre vivo, e era um milagre vivo, né? A vila, com pouca infraestrutura e recursos, tornou-se um epicentro da fé. Realmente,
durante o tempo que o Padre Pio esteve vivo, principalmente no final da vida dele, São Giovanni Rotondo era muito falado, muito conhecido. É claro que não tinham as mídias que temos hoje, internet, etc. Então, mas já saía nos jornais no Brasil e em Portugal também a respeito do Padre Pio e dos estigmas. É impressionante isso aí. O resultado, todo mundo queria ir para lá, né? Era gente de toda parte. Esse fenômeno não apenas levou peregrinos de toda a Itália, mas também de outros países, ricos e pobres, céticos e devotos, todos buscavam Padre Pio. Imagina isso, então, já na década de 20. Ele teve os estigmas de 1919. A década de 20 deve ter sido uma agitação fantástica em São Giovanni Rotondo, menos para o Padre Pio, que estava sempre calmo, sempre focado na vocação, na santidade, na salvação das almas. Para ele, podia ter aquela bagunça na cidade. Ele era santo. Ele era um homem que estava continuamente na presença de Deus. Eu diria que pelos êxtases dele, muitas vezes ele contemplava Deus face a face. Então, era quase como uma campana em volta dele de proteção. Mesmo em meio à resistência inicial, São Giovanni Rotondo floresceu como um centro espiritual, e um dos grandes paradoxos é que o impacto do Padre Pio foi sentido muito além de suas pregações ou viagens, ele que quase nunca saiu do seu convento. Ou seja, naquela época, que a cidadezinha era nada, né? Padre Pio não saía do convento e a fama dele se espalhou pelo mundo inteiro. Ou seja, Deus queria que todo mundo conhecesse o Padre Pio. Deus queria que Padre Pio fosse conhecido. E para Deus não existe qual é o melhor lugar para me estabelecer, né? O sujeito vai abrir uma lojinha em qualquer lugar, ele fala onde é que passa mais gente, onde é que vai ser eu abrir um negócio, onde é que é mais prático, tem metrô perto, tem acessos, etc, etc, etc. Para Deus não tem isso. Para Deus não tem isso. Ele faz aparecer. As aparições, normalmente, de Nossa Senhora, são em lugares pequenos, desconhecidos. Só depois ficaram conhecidos por causa da fama das aparições, né? Então, a mesma coisa aconteceu com o Padre Pio. Ele nunca saiu do convento. Poucas vezes ele saiu, talvez para dar uma bênção na casa, alguma coisa assim, mas o tempo todo ele não saía de São Giovanni Rotondo. Bom, a não ser em bilocação, mas isso é uma outra questão que está em outro vídeo que você pode assistir no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Tem histórias do Padre Pio fantásticas, fantásticas, mais de 4.000 vídeos. Você se inscreve, compartilha, aciona o sininho, né, para não perder nenhuma história. E daí, sabe o que vai acontecer? O seu nome vai ser incluído nas intenções da Santa Missa, da próxima Santa Missa de Súplicas do Padre Pio. Você que se inscreveu vai ter o seu nome incluído nas intenções. Portanto, faça seus pedidos, suas orações. E com todo mundo com quem você compartilhar este ou qualquer vídeo, também terão seus nomes inscritos, mesmo que eles não assistam. Não faz mal, você que está colocando o nome deles na missa. Bom, continua o artigo aqui. O dia a dia do Padre Pio. Seu dia começava antes do amanhecer, com longas missas e horas intermináveis no confessionário. Muitos dos que o procuravam diziam que sua presença era transformadora. A ação de presença do Padre Pio, olhar para o Padre Pio, ver o Padre Pio. Nós podemos ter isso nas nossas casas, hein? Ele parecia ser um canal de algo muito maior. Um homem que, apesar das dores físicas e das batalhas espirituais, irradiava paz e certeza na providência divina. Uma das histórias mais emblemáticas é a de como o Padre Pio ajudava os peregrinos a enxergarem o valor do sofrimento. Pensa bem, fazer uma pregação sobre o sofrimento não é fácil, né? Num mundo que ninguém quer mais sofrer, ninguém. Recentemente tem um artigo até no site da Regina Fiedler falando que em vários lugares do mundo a densidade demográfica está acabando porque as pessoas não querem mais ter filhos, preferem ter cachorros, né? E preferem ter como prioridade a sua vida material, os prazeres, etc. Imagina falar de sofrimento para essa gente. No entanto, o Padre Pio tinha um dom especial que
gerava na pessoa vontade de sofrer. Olha só o que diz aqui. A ele atribui-se a frase: todos carregam uma cruz. Se soubesse o valor dela, pediriam para não ser privados dela. Todo mundo foge da cruz, porque não sabe o valor, ou porque não quer pensar sobre o valor dessa cruz. Na cruz, dizia Padre Pio, está Jesus. Então, nós temos que amar a cruz. Essa visão desafiadora, mas profundamente espiritual, ressoava com as pessoas que buscavam conforto e significado em suas vidas pessoais. Era gente que estavam aflitas, com problemas, não tinham solução, etc. Ele mostrava: você está sofrendo, ofereça esse sacrifício, aproveite esse sacrifício para dar glória a Deus, para poder resolver o problema pelo qual você está passando, né? Que às vezes é uma doença, uma crise financeira, é um problema com os filhos, é um problema de família, né? Continua a matéria. De um vilarejo desconhecido ao epicentro da fé. A transformação de San Giovanni Rotondo ensina que mesmo os lugares mais improváveis e as situações mais adversas podem ser palco de milagres. O Padre Pio nos mostra que a fé autêntica não precisa de grandes cenários ou gestos, conforme nós falamos agora, né? Pequenas ações diárias, como oração, paciência, acolhimento, podem gerar impacto profundo nas vidas de quem nos cerca. Então isso deve servir de exemplo para nós. Se o Padre Pio conseguiu transformar o mundo, transformar uma cidade, transformar um país e atrair tanta gente, foi por causa que ele fazia longos discursos, porque a cidade era maravilhosa, que tinha meios de transporte? Não. Pequenas ações diárias, oração, paciência, acolhimento, gera impacto. Pode ver que tem pessoas que às vezes a gente tem muita vontade de estar perto, e tem pessoas que a gente foge. Fala: ih, fulano vem aí, deixa eu cair fora, né? E outros, pelo contrário, a gente quer estar perto. Às vezes porque a pessoa tem, ela espalha em torno de si esse ambiente, essas virtudes, né? Em nossa rotina, podemos aplicar esse aprendizado acolhendo aqueles que nos procuram, oferecendo um ouvido atento ou uma palavra de conforto. Assim como o Padre Pio transformou sua cidade sem nunca sair dela, também somos chamados a irradiar graça e bondade em nossos pequenos círculos. Tá aí. Você quer saber mais do Padre Pio? Você que está entrando agora, ou você que já nos assiste, olha, acesse, clique no canal, no link aí do canal, inscreva-se, entendeu? E você vai sentir o Padre Pio mais perto de você, mais próximo de você. Você vai descobrir que pequenos atos de fé podem fazer a diferença em sua vida e na vida de outros. Tá aí, eu queria agora recomendar a vocês, olha, para quem quer conhecer mais sobre como foi aquela época do Padre Pio, como é que foi a repercussão na imprensa, etc., dá uma olhada nesse vídeo, assista esse vídeo aqui. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, e fiquemos agora com a bênção de nosso querido Padre Pio. Em nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Se lodato Gesù e Maria e buona giornata.